A novela Fernando Diniz teve uma tremenda reviravolta. Aliás, é digna de novela mesmo, né? Das 9 da noite, aquele novelão. Que virada no último capítulo. Todo mundo, a imprensa inteira já sabia, recebeu a informação de que ele não ficaria. Mas aí aquela coletiva forte, o desabafo do Diniz, voltando a Belo Horizonte, uma reunião com Pedro Lourenço e o quadro virou. A história mudou e o Fernando Diniz ganhou mais um voto de confiança do mandatário cruzeirense. O Pedro Lourenço bancou a permanência do Fernando Diniz. Quem tem todos os detalhes desta história é o Emerson Pansieri. O Diniz segue para 2025. Um abraço, bom dia. Chega mais, Pansieri. É isso, Thiago. Um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esporte Itatiaia, Grande Simões, Nath, também com a gente. Olha só, eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair é time grande e tá nos maiores campeonatos do mundo. Vamos lá, pra gente explicar toda essa história. Thiago, jornalismo é feito com fonte e é feito com informação. E isso aconteceu no caso do Fernando Diniz. Como você bem citou, outros órgãos de imprensa também falaram da saída do treinador do Cruzeiro. Aliás, esse era o plano de quem está no comando do time celeste. Esse era o objetivo de quem está no clube do Cruzeiro, né? Então essa era uma ação que aconteceria sim na equipe para a próxima temporada. E óbvio que nós aqui na Itatiaia citamos realmente essa matéria na quinta-feira, você desdobrou na sexta, no sábado teve a viagem e ali já era um clima de saída do Diniz. E digo mais, o Cruzeiro foi ao mercado e o Cruzeiro sondou treinadores, sim. O Cruzeiro sondou português, o Cruzeiro sondou o treinador brasileiro, o Cruzeiro sondou alguns treinadores brasileiros que estão desempregados, que podem assumir clubes, inclusive, não tão demorado assim. É a ideia que o time tinha. O que aconteceu é que na entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz, quando questionado por mim sobre essa saída, ele falou que estava sendo informado pela imprensa que ninguém no clube tinha passado essa versão oficial para ele. Então, vamos só deixar uma coisa bem clara. A Itatiaia trabalha com informação. A Itatiaia trabalha com seriedade. E essa informação realmente veio de dentro do clube. O clube não anunciou em nota oficial, não fez nenhum post na internet falando de saída do Fernando Diniz, mas era a intenção, sim, de não ter o treinador para a próxima temporada. Mas ontem, numa reunião que aconteceu ali na hora do Rádio Esportes, na sede dos supermercados BH, essas, vamos colocar assim, dificuldades, esses problemas e essas ideias foram resolvidas para que continuasse o técnico Fernando Diniz num contrato que ele ainda tem em vigor com o Cruzeiro até 2025. Então não tem necessidade, inclusive, do Cruzeiro colocar nenhum tipo de manifestação, porque existe já um contrato, já existe uma forma de trabalho que só vai ser mantida para a próxima temporada. Essa é a versão de quem acompanhou os fatos e de quem esteve nessa apuração o tempo inteiro. Dito isso, Thiago, agora o Cruzeiro trabalha no planejamento para a próxima temporada. E ontem nós trouxemos a lista, né? Jogadores que estão deixando o Cruzeiro: Gabriel Grando, Rafa Silva, o Wesley Gasolina, o Barreal. E aí tem uma situação para ser resolvida do Vidalba. O Vidalba é um jogador que, entre esses emprestados, que era o Grando, o Vidalba e o Gabriel Veron, é o que tem maior possibilidade de permanecer no Cruzeiro. Há um entendimento do departamento de futebol, que é um zagueiro interessante, é um zagueiro que vai ser também importante nessa ideia de jogo do técnico Fernando Diniz, e essas movimentações acontecem. E acontecem também no quadro diretivo, como daqui a pouco eu vou explicar, chegando um profissional novo no Cruzeiro. Eu tô curioso, não tinha ouvido falar dessa história do novo diretor do Cruzeiro, importante chegada para gerir o clube, né? Saiu o Edu Dracena, aliás, uma grande figura, um abração ao Edu Dracena, não pude me despedir dele ainda, vai aqui o meu abraço, toda a referência ao Edu, grande ídolo do Cruzeiro. Falava com muito carinho de você, Thiago. Como é que tá o Thiagão, como é que tá? Dos bons amigos que fizemos no futebol, e vai fazer falta, sem dúvida, ao departamento de futebol do Cruzeiro. Agora,
o departamento de futebol do Cruzeiro, que vai ter Fernando Diniz na sequência. Precisamos aqui reforçar alguns esclarecimentos. Estamos na era do cancelamento, né? E eu tenho visto injustamente muitas pessoas cancelando, Pansieri, o seu trabalho, a sua categoria enquanto profissional, e eu sou testemunha do quanto você se esforça, do quanto você se dedica à cobertura do Cruzeiro e do quanto você gosta do Cruzeiro. Você não jamais faria algo intencional para prejudicar o Cruzeiro, aliás, muito longe disso. Não só o Pansieri, e aí eu cito outros veículos. O portal Tempo deu a mesma notícia, o No Ataque deu a mesma notícia, meu amigo Samuel Venâncio, com toda a credibilidade que tem junto à torcida do Cruzeiro, a mesmíssima notícia da saída do Fernando Diniz. Estão execrando o Pansieri de maneira injusta. Reforço aqui, não só ao amigo, mas ao colega de trabalho, que vejo com extrema dedicação no dia a dia do Cruzeiro essa tremenda injustiça. O que aconteceu? Havia uma decisão tomada pelo Pedro Lourenço, pela gestão do Cruzeiro, de que o Fernando Diniz não iria ficar, que o Fernando Diniz não iria continuar. E ele mudou de ideia, e é um direito dele, Pedro Lourenço, mudar de ideia. Ele é o gestor do clube, ele é o CEO do clube. Podemos debater, está certo, está errado, tem clima para o Diniz continuar. Eu, pelo menos, do que acompanhei nas redes sociais, do que acompanhei dos amigos via WhatsApp, com quem conversei após a notícia da permanência, em geral, em grande medida, a torcida do Cruzeiro não gostou, não queria a permanência do Fernando Diniz. Mas agora que vai ficar, imagino que a ideia é apoiar e acreditar nesse projeto. Mas trago aqui uma frase que eu vi durante décadas, em 23 anos de jornalismo, eu vi acontecer várias vezes. O dirigente afirmar que o treinador está prestigiado e ele ser demitido dias depois. Essa foi a primeira vez que eu vi o cara falar que o treinador tá desprestigiado, que ia ser demitido, e ele ganha justamente o contrário, ganha mais um voto de confiança e da continuidade. E repito, é um direito do Cruzeiro, é um direito do Pedro Lourenço dar esse voto de confiança ao Diniz. Saberemos se ele tinha razão nesse voto a partir do ano que vem, quando a temporada for retomada em 2025. E aqui vai o meu abraço ao Diniz, o desejo de sorte. Disse ontem no programa, eu, na condição de gestor, não continuaria. E reforço, o trabalho dele foi muito ruim. O trabalho do Diniz foi horrível essa temporada à frente do Cruzeiro. Agora, torcer para que no ano que vem ele tenha a melhor sorte e o melhor desempenho. Aliás, desempenho não, né, Diniz? Segundo você, o desempenho é bom. O melhor resultado, porque eu, honestamente, não vi nem desempenho e nem resultado no seu trabalho. Alexandre Simões, dito isso, você aposta que o Pedro Lourenço, que o Alexandre Matos acertam em manter o Diniz pro ano que vem? Bom dia, Simões. Bom dia, Thiago, Pansieri, Nath, quem acompanha a gente. Olha, o futebol, Thiago, ele é muito dinâmico e com as redes sociais ele virou uma coisa assim interessante, né? O único sucesso é o título. Não existe trabalho de sucesso no futebol que não seja o título quando a gente trata dos grandes clubes, né? Então, no Campeonato Brasileiro tem que ter 12 campeões, na Copa Libertadores do ano que vem vai ter que ter 8, né? Desse ano tinha que... É uma questão muito, muito interessante o que virou. Sobre o Diniz, só o tempo poderá dizer, Thiago, só o tempo poderá dizer. Se o Diniz não estiver disposto a mudar, eu afirmo que não vai dar certo. Ele vem de 3 trabalhos muito ruins na seleção brasileira, no planejamento do 2024 do Fluminense, com reforços desastrosos, e isso me preocupa, tá? Contratações desastrosas do Fluminense, que brigou para não cair até a última rodada, e um trabalho muito ruim no Cruzeiro. Muito ruim, e naquela entrevista que acabou mudando aí a decisão do Cruzeiro, que ia demitir o Diniz e deixou de demitir o Diniz, antes mesmo dele dizer que não sabia de nada, que é falta que foi conversa de muro com Alexandre Matos, essa coisa toda, o Diniz comete 3... Ele fala que o Cássio passou a jogar melhor com os pés, que o William jogou melhor com ele e que o Matheus Pereira passou a correr mais. Isso me preocupa muito mais do que a sequência do Diniz, do que qualquer outra coisa. Porque se ele acha isso, ele não viu os jogos. Se ele acha isso, ele não viu os jogos do Cruzeiro. O Cássio não sabe jogar com os pés, tanto que passou a rifar a bola. Tá? O William não melhorou com ele, muito pelo contrário, piorou. E o Matheus Pereira não passou a correr mais, muito pelo contrário. Eu acho que passou a criar até mais problema.
Então eu acho que a situação é muito por isso. Só espero que exista convicção. E a convicção vai ter que ser muito importante. Porque a gente percebe pelas redes sociais também que se fizer uma enquete, o torcedor do Cruzeiro aí é perigoso ser 8-2, 9-1 contra a permanência do Fernando Diniz pelo trabalho ruim que ele fez nesse final de temporada em que não conseguiu o título da Copa Sul-Americana e não conseguiu levar o time à Copa Libertadores. Ô, Nath Fiuza, quero a sua análise, sua opinião desse imbróglio, dessa novela que se tornou a permanência do Fernando Diniz e com um desfecho surpreendente, mas repito, um desfecho legal. Você pode discutir se a torcida gostou ou não, se é o melhor ou não para o Cruzeiro, mas ninguém pode tirar o direito dos gestores do Cruzeiro ou do gestor Pedro Lourenço. Afinal de contas, é quem paga, é quem tem que tomar a decisão. Mas aí te pergunto, tomou a decisão mais correta, mais assertiva? Bom dia, Nath. Bom dia, Thiago. Um abraço a você, ao Simões, ao Pansieri, quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Eu disse ontem aqui e reafirmo a minha posição. Para mim, a saída do Diniz era a melhor decisão a ser tomada e para mim era uma decisão muito clara. E, obviamente, Thiago, o Cruzeiro, quando optou pela chegada do Diniz, nós até tratávamos desse assunto aqui, lá em setembro, né, quando ele chegou, que era assim, parecia que o Cruzeiro, de alguma forma, estava até que antecipando, né, a chegada do Diniz, percebendo ali que os nomes no mercado não eram tantos, que o Diniz talvez fosse até o nome de maior peso, o técnico de maior experiência, disponível, de maior prestígio, campeão da Libertadores, disponível no mercado naquele momento, o Cruzeiro já insatisfeito com o trabalho do Seabra, a gente já sabia que havia uma ruptura ali da confiança do Pedro Lourenço para com o Seabra, e aí talvez o Cruzeiro já até antecipando a temporada 2025 pensou, vamos trazer o Diniz de uma vez para que depois, quem sabe, lá na frente a gente não fique sem opções. Quando você opta por trazer o Diniz em setembro, você vai para o risco, porque é um trabalho que leva tempo. O risco que o Cruzeiro correu, o risco que o Cruzeiro pagou. O Cruzeiro não venceu a Sul-Americana com um desempenho muito ruim na final e não ficou com a vaga na Libertadores com desempenhos muito ruins nessa reta final de Brasileirão, porque o Diniz optou por resetar o time, por mudar muita coisa e esse entendimento não aconteceu a tempo. Então o Cruzeiro foi para o risco e o risco foi pago, mas o Cruzeiro agora terá a oportunidade de dar ao Diniz o tempo que o Diniz precisa, de fazer uma boa pré-temporada, de trabalhar na montagem do time, de trazer atletas com características que ele mais gosta. Agora, repito, para mim, a saída do Diniz não teria necessariamente a ver com curto tempo de trabalho, porque o Cruzeiro sabia que trazê-lo em setembro seria um risco. O desempenho do time poderia cair como caiu, porque ele ia mudar muito. Agora, ele está saindo, é porque a gente não vê, ele poderia sair, no caso, na minha opinião, é porque não se via evolução. Porque a gente poderia falar assim, ó, ele está mudando o time, os resultados não estão vindo, mas se percebe uma evolução. Para 2025, com tempo de trabalho, com pré-temporada, as perspectivas são positivas. Para mim, essas perspectivas positivas não existem. Para mim, o clima ali já estava muito ruim, o descontentamento já existia. Para mim, ali já não tinha mais para onde caminhar. Mas se o Cruzeiro entende que sim, que há perspectiva para o futuro, que há para onde evoluir, que o clima é bom, que há confiança do Diniz para com seus jogadores, que o Diniz pode fazer um bom trabalho, tudo bem, ele terá a pré-temporada, ele terá o Campeonato Mineiro. Tomara que funcione, porque se não funcionar, o Cruzeiro estará perdendo um tempo precioso, porque aí o novo treinador chega lá em março, com o Campeonato Estadual já passado, com os primeiros meses do ano já perdidos, com o Campeonato Brasileiro batendo a porta, e aí todo esse ciclo se repete. Repito, se estivesse na posição de gestora do Cruzeiro, optaria pela saída porque eu não vejo processo de evolução nesse time, mesmo ele tendo chegado em setembro e havido pouco tempo de trabalho. Mas se o Cruzeiro entende que há perspectiva para evoluir, que ele faça um bom trabalho. Boa sorte ao Diniz. Boa, Nath Fiuza aqui no Rádio Esporte.